a tua Bíblia, você pode ficar sentado à vontade, no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, para que nós possamos estar aqui fazendo só uma leitura da palavra. Deus tremendo, está ficando pequeno e eu creio que Deus, Ele é aquele que prepara, né? Deus é aquele que dá semente ao que semeia. E você pode ter certeza de uma coisa: Deus tem muita semente para colocar na tua mão aí. É só você ficar atento. É só você fazer como, ainda essa semana nós pregávamos aqui, é só você fazer como Maria. Porque quantos são os crentes hoje que têm feito somente como Marta? Abre, mas não senta para ouvir. Porque quando é para ouvir, pastor, aí não ouve, né? Aí está preocupado com muitos fazeres, está preocupado com isso, com aquilo, começa a se preocupar com as horas, mas aqui eu creio que tem Maria nesse lugar. Eu creio que tem Maria, que tem aquela que não somente recebe, mas também senta, se lança aos pés para comer daquilo que o Senhor tem para lhe dar. Amém? 2 Coríntios capítulo 2, a partir do verso 3, diz assim: eu estive convosco em fraqueza e em temor, e em grande temor. E a minha palavra e a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas de demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de quem? De Deus. Todavia, falamos sabedoria entre perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, o qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se conhecesse, nunca crucificariam o Senhor da glória. Amém? Deus de mistério. Eu começo, muitas das vezes, irmão, nós ouvimos falar de escândalos. A Bíblia nos diz que é mister que isso aconteça, porque isso vai estar anunciando a vinda dele. Mas o mais interessante é quando nós vemos cristão ali, quando nós vemos ali crente escandalizando tão fácil. Se escandaliza por 3 anos, se escandaliza por isso, se escandaliza por aquilo, mas não consegue se escandalizar por aquelas vidas que estão morrendo lá fora. E muitas das vezes não conseguem se escandalizar com aquelas vidas até que estão morrendo dentro das igrejas. Mas eu vou te dizer uma coisa: Deus, Ele é fiel. Deus, Ele é maravilhoso. E é aquele que dá graça para aquele que busca. Porque muitas das vezes nós chegamos numa vigília, ou chegamos na presença do Senhor, e ali nós ficamos ali mudos. Porque a palavra já nos disse aqui hoje, que Satanás, ele quer fazer o quê? Ele quer calar a tua boca. Porque ele sabe que quando você manda a glória para cima, a bênção desce. A graça desce sobre a tua vida. Mas, como a palavra nos fala que os príncipes desse mundo, eles não conhecem. Porque a palavra de Deus é para aqueles espirituais. Os carnais só definem aquilo que os teus olhos carnais conseguem contemplar. Mas você que é espiritual, não. Você que é espiritual, você vê muito mais que um pandeiro, você vê muito mais que um violão, você vê a graça de Deus sendo derramada. E quando ali o poder de Deus desce, não tem cristão que consegue ficar de pé. Sabe por quê? Porque é promessa de Deus. A Bíblia fala que naquele dia ele derramaria do Espírito dele. E nós vemos hoje. Assim como ali em Gálatas, nós vemos que hoje, quantos são aqueles cristãos que começaram ali pelo Espírito e de repente já estão voltando para a carne. Se esqueceram que antes de derramar o Espírito, assim como o profeta Ezequiel estava naquele vale de osso seco, eu gosto sempre de lembrar isso, porque o Senhor disse assim: olha, haja carne. E ali, quando se há carne, ali se derrama do Espírito. E muitas das vezes as pessoas estão preocupadas, olhando para um lado, olhando para o outro, daquele irmãozinho que começou na carne, e ele acaba indo embora com a carne dele do mesmo jeito. Mas quando ele se esquece do irmãozinho ali por um segundo, para se ligar no trono do Senhor, você pode ter certeza, ele leva aquilo que ele veio buscar. A palavra do Senhor no livro de Mateus, ali no capítulo 20,
Eu começava a lembrar algo aqui, meditando a respeito de um homem que ali tinha plantado uma vinha. Sabe o que eu acho interessante nisso, Marcelo? Porque ali nós vemos ali que ele chama uma hora, chama outra hora, chama outra hora, e quando chega na hora de pagar, paga todo mundo igual. Mas aí tem aquele que escandaliza, tem aquele que chega e fala assim, mas peraí, que negócio é esse? Eu cheguei primeiro, e ele vai receber do mesmo jeito que eu? Olha só que mistério. Mas só que Deus fala assim, ó, de quem que é a minha, de quem é a obra? De quem que é a vinha? Porventura, não é lícito fazer o que eu quero com o que é meu? Olha só, é assim que Deus faz. Nós vemos hoje em dia, muitos cristãos aí, nós vemos hoje em dia, muitos daqueles que eram para estar apacentando as ovelhas do Senhor, escandalizando por pessoas que fazem a obra. Mas quando ali nós começamos a olhar demais, é porque nós estamos vendo muito pouco. E quando nós começamos a ver pouco, nós buscamos menos ainda. Eu quero dizer para você nessa noite, irmão, busque no Senhor enquanto se pode achar. Invoque enquanto está perto. Porque muitas das vezes nós olhamos ali e vemos ali quantas pessoas preocupadas, né? Olha, mas o irmão só tem 3 anos, o outro irmão tem 5. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu conheço um que o ministério dele foi 3 anos e já mais de 2.000 anos ainda continua se falando dele. Príncipe desse mundo. A palavra nos fala de João ali, capítulo 3, começa a falar a respeito de um homem que se dizia ali que era príncipe, conhecia a letra de cor, conhecia a letra de todos os jeitos, mas tinha um problema, não conhecia a palavra. Que palavra é essa? É aquela que um dia foi verbo, é aquela que um dia ele chegou diante dele. O mais interessante, ele podia ter ido ali durante o dia, mas ele preferiu ir à noite, porque assim, preocupado, escandalizado com aquilo que ouvia falar, mas ainda não conhecia. E a Bíblia nos diz que ali ele chega diante do Senhor e começa a indagar, começa a querer perguntar, como é que pode esse negócio? Ele falou, não, você vai entrar no reino do céu, mas só que para entrar no reino do céu tem um detalhe, tem que nascer de novo. Tem pessoas que só se circuncidaram, mas só que agora nós estamos debaixo da graça, tem que nascer de novo. Se não nascer de novo, não vai entrar no reino do céu. Porque se continuar ainda o velho homem, se continuar ainda jogando somente o jugo sobre os ombros das outras pessoas, e nem sequer com um dedinho querendo movê-lo, não vai acontecer nada. Vai ficar somente olhando. Nós sabemos que aquela mulher, ela venceu uma barreira. Quando ela viu, ela não esperou que discípulo ou que ninguém, porque ela era proibida de entrar na cidade. Nós sabemos que aquela mulher ali era considerada uma leprosa. Mas a pastora pregou aqui ontem, ela venceu uma barreira e tocou nas vestes do Senhor. Eu não sei como você está, amado. Eu não sei que maneira você chegou aqui. Eu não sei de que maneira você tem andado, mas eu vou dizer uma coisa para você. Você não está diante do juiz nessa noite, não. Você está diante do advogado. Se coloca na presença dele, deixa ele operar, deixa ele fazer na tua vida. Porque muitas das vezes nós vemos aqueles que querem barrar a obra de Deus. Nós vemos aqueles que se dizem ali, como fala a palavra, conhecedores. Conhecem ali de teologia, escatologia. Não prego contra isso não, porque graça sem conhecimento também não adianta. Você só vai ficar sem graça. Agora, conhecimento também sem a graça não resolve. Você tem que unir os dois. Você tem que ter o conhecimento e você tem que ter a graça sobre a tua vida. O que você não pode deixar é que o conhecimento venha se transformar em lei na vida dos outros. Porque para a tua você quer graça. Então é assim, nessa noite você possa saber de uma coisa, assim como foi dito ali para Oséias, olha, conhecemos e prossigamos em conhecer, porque só padece aquele muitas das vezes que acha que conhece demais, mas busca de menos, busca muito pouco, pastor. Hoje, quando se vê uma igreja pequena, quando se vê ali um povo pequeno, mas quando se vê um povo ali se mexendo, fica incomodado. Porque quando você falou em vir para este lugar,
Quando você levantou da tua casa hoje, o inferno também se levantou para te barrar. Mas só que assim, o Senhor também se levantou lá do trono, olhou assim e disse: olha, envia lá um batalhão de anjo, porque vai acontecer milagre. Envia um batalhão de anjo, porque vou eu hoje derramar do meu espírito. E é assim que Deus faz com aqueles que buscam. Você está causando escândalo, irmão, por pregar a palavra do Senhor? Vou te dizer uma coisa. Aquele povo também se escandalizou quando ele mesmo pregava a palavra. Você sabe que quando ele vinha caminhando pelo mar, até os seus discípulos não conheceram. Mas teve um que disse: é o Senhor Jesus. Ele disse: sou eu. Falei: então se é o Senhor, diga que eu vá. E ali ele conseguiu caminhar sobre as águas. Você vai caminhar sobre as águas nessa noite. Mas para você caminhar sobre as águas, você tem que crer. Deixa Deus te tocar nessa noite. Não fique esperando ser tocado pelo louvor. Não queira dançar conforme a música, mas queira pular da graça e do Espírito de Deus nessa noite. Você muitas das vezes se espera aquele louvor de fogo. Não, agora vai. Como a gente escuta muito dizer, né? Olha, tem crente que só pega no trampo. Não pega não, pega na oração que é melhor. Pega na oração, que você vai ver que tranco não serve para nada. Agora o que serve é você sair na caminhada, marchando na presença do Senhor. Deixa Deus te usar nessa noite. Tem vasos aqui que já tem dito que há muito tempo não ouve a voz do Senhor. O Senhor não deixou de falar contigo, mas é o teu ouvido que às vezes ficou agravado. Às vezes ali o teu coração ficou ligado com as coisas deste mundo. E as coisas deste mundo é a única coisa que nos separa de Cristo. Hoje, nós sabemos que esse mês é um mês de consagração. É um mês de consagração a todos os santos. Mas tem uma história muito boa. Não só esse mês, como todo ano, como todos os dias, é de todos os santos. E os santos escolhidos pelo Senhor, que é você e eu nesse lugar. Você é santo do Senhor. Você é separado, você é escolhido. O Senhor não derramou o sangue dele em vão, não. É porque sabia que você está aqui nessa noite. Porque sabia que você ia erguer a mão para o Senhor. Porque sabia que você ia colocar Ele na tua vida. Então pode ter certeza, irmão. Você está no lugar certo nessa noite. Não permita que o jugo caia sobre a tua vida. Não se esqueça que o fardo dele é leve. Não se esqueça disso. Mas também não se esqueça que o Senhor também é justiça. Então que nessa noite você possa, nessa madrugada, se alegrar na presença do Senhor. Que nessa madrugada você possa se lançar aos pés do Senhor. Porque nós temos visto nas vigílias, o povo ali começa muito bem, né, missionária Fabiana? Começa ali aquela igreja cheia. Aí quando chega na palavra, você vê crente saindo assim, ó, para dizer que está chegando. Não é assim não, irmão. Porque saco vazio não para em pé. Você precisa de alimento também. Porque senão você vai ficar ouvindo só o que se escreve em revista Veja. O povo pentecostal é um povo fracassado, é um povo que só pula, é porque eles ainda não sabem que o povo pentecostal pula, porque quanto mais você pula, mais cabe. Porque quando você pega alguma coisa e começa a pilar, ali você pode ter certeza, cabe um pouquinho mais. E é assim, pule na presença do Senhor, é melhor do que pular lá fora, nas mãos de Satanás. Você é lavado, é remido e você já é liberto pelo sangue de Jesus. E nessa noite, você não queira entender com sabedoria humana, mas deixa o poder de Deus derramar sobre a tua vida. Amém? Nós vamos estar aqui passando. Eu já quero agradecer a Deus, porque Deus ele é tremendo. Não está acabando não, irmão, só está começando. Só está começando porque Deus vai derramar um poder tremendo nesse lugar. E você vai ver uma coisa, você não vai sair da mesma maneira que você entrou de jeito nenhum. Olha o tamanho disso aí, ó. Nem que você queira, você vai conseguir ficar sentado. Amém?